Olá, bom dia, quarta-feira, 23 de julho, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. Hoje nós vamos mostrar como está a situação da família da criança morta depois de um incêndio em Mairinque. O Conselho Tutelar e a delegacia da cidade investigam a situação. Na hora do acidente, quem tomava conta do menino de 3 anos era o irmão dele, de apenas 11. Os pais estavam trabalhando. Vamos falar também de política. Faltam um pouco menos de 3 meses para as eleições. Você já sabe em quem votar? Uma boa dica é acompanhar a vida política do seu candidato. E em Tatuí, um morador usou a criatividade para ajudar pessoas com deficiência. Ele criou uma espécie de quadriciclo. Nós vamos mostrar também uma boa notícia ao consumidor. A Anvisa anunciou esta semana redução de preço em vários medicamentos. Tudo isso já já. Bom, antes de mais nada, nós temos a prestação de serviço e as informações do trânsito. Sete horas e 1 minuto a essa movimentação do trânsito. Para você que vai acessar as principais vias da nossa região, nós vamos saber agora, ao vivo, com J. Abreu. Bom dia, Jota. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanha o Noticidade Manhã. Nós estamos hoje aqui na rodovia João Leme dos Santos, a rodovia que liga Sorocaba a Salto de Pirapora, onde o movimento já começa a ser intenso nessas primeiras horas da manhã. O movimento aqui sempre é bem intenso, tanto para quem vai para Salto de Pirapora, quanto para quem vem de lá, das cidades de Salto de Pirapora, Piedade, Votorantim e também dos condomínios que tem ao longo da rodovia. Fernando, vamos chamar a atenção aqui para esse trecho que nós estamos. A gente pode ver que tem uma faixa da direita em que os motoristas costumam utilizar como uma segunda faixa. O morador que mora num condomínio bem aqui próximo, esteve aqui um pouquinho antes para falar com a gente, ele reclamou que tem acontecido muitos acidentes nesse local. É que a sinalização, ela está apagada, então o motorista costuma utilizar essa pista que na verdade é o acostamento, como uma segunda pista. Você vê que todos os motoristas já utilizam, especialmente quem vai acessar a Raposo Tavares, já utiliza esta pista, este acostamento como se fosse uma segunda pista, e isso pode causar acidente. A gente viu o ciclista ali passando por um local muito próximo do veículo. Enfim, é um local de muito risco, o motorista precisa tomar cuidado por aqui, Fernando. Legal, Jota. Agora são 7 horas e 3 minutos. Legal essa informação que você está passando, porque é o seguinte, isso constantemente, todas as vezes que nós colocamos aí a nossa unidade móvel de jornalismo para passar as informações do trânsito, nós temos, isso é recorrente, essas imagens que são até boas, belas imagens no que tange ao assunto trânsito, mas também informam também um perigo que é recorrente aí, sempre, que é essa via que você acabou de informar, que na verdade esse acostamento acabou se tornando aí uma pista, haja vista que são muitos caminhões, muitos ônibus, como nós podemos ver aí nas imagens, que vêm aí de Salto de Pirapora, e esses veículos pesados acabam deixando o trânsito, o tráfego na rodovia um pouco mais lento, e os carros geralmente passam pela direita, o que também está errado, uma ultrapassagem pela direita, né? São 2 infrações aí no mínimo, né? Utilizar o acostamento e ultrapassagem pela direita. Por isso que esse morador aí veio reclamar aí, foi até a nossa equipe, né, Jota, reclamar, e com razão, mas a gente torce aí para que esse problema logo acabe, até por conta da duplicação, né, J. Abreu? Você tem outras informações, não é isso? Isso mesmo, Fernanda. Esta rodovia está passando por obras de duplicação desde o fim do ano passado. O motorista precisa ter paciência com o tráfego lento e também atenção com a sinalização, que é provisória. Não essa aqui, mas no decorrer da rodovia tem cones de trânsito fazendo a sinalização. Os trabalhos de duplicação foram divididos em 2 lotes, e o primeiro é este aqui, mais próximo de Sorocaba, o segundo depois do campus da UFSCar até a entrada lá de Salto de Pirapora. As obras do lote 2 estão dentro do cronograma, mas aqui no lote 1 ela está parada. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado rescindiu no fim de junho o contrato com a Gomes Lourenço, empresa que era responsável por esse trecho. Segundo o DR, ela não cumpriu o cronograma de obras e no dia 25 de junho foi constatado que apenas 6% da obra foi concluída e o previsto era 30%. A segunda empresa colocada na licitação é que deve assumir o restante das obras em aproximadamente 30 dias.
E olha, para o motorista que pretende acessar outras rodovias da região, o movimento agora é tranquilo, tanto no sistema Castelo Raposo, na região de Sorocaba, quanto no sistema de Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí. A lentidão mesmo apenas na chegada à capital paulista por conta da quantidade maior de veículos nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros. E olha, Fernando, um outro caso, o policial rodoviário foi baleado após bandidos explodirem 2 caixas eletrônicos no centro de Jumirim. Segundo a polícia, a troca de tiros aconteceu na noite desta terça-feira, durante perseguição a 2 carros pela rodovia Bento Antônio de Moraes, próximo ao quilômetro 70, no sentido interior. O policial está internado no Hospital Regional de Sorocaba e, de acordo com a polícia rodoviária, passa bem. No local da explosão foram encontradas 2 barras de ferro, uma dinamite que estava intacta e R$15 mil em dinheiro no chão. Segundo a PM, os bandidos estavam armados com fuzis e, por enquanto, eles estão foragidos. Fernando. Jota, são 7 horas e 6 minutos, eu estou observando uma situação aí, essa informação importante que você acabou de passar aí desse crime. Eu vou pedir para o Eduardo Bartos seguir aqui a nossa indicação. Os caminhões estão passando, mas lá do outro lado, perto daquela placa de sinalização que existe uma lombada ali, tem um pedestre ali. Exatamente aí, Eduardo Bartos. Olha, são 7 horas e 7 minutos. Eu comecei a falar com o Jota, era 7 horas e 2 minutos. Há 5 minutos, o coitado do pedestre tenta ali atravessar a rodovia e não consegue. Este é outro problema, Jota, que essa obra de duplicação acaba acarretando. Nós não temos faixa de pedestre aí, e aí os pedestres aí ficam aí à mercê, né, do trânsito, que não para nesse momento, haja vista que é um horário de pico por conta do horário de início aí das atividades profissionais de todos que estão aí a caminho do trabalho. Exato, Fernando, são 18 quilômetros daqui até Salto de Pirapora. É importante lembrar, não tem nenhuma passarela no decorrer da rodovia inteira. As passarelas devem ser colocadas com as obras de duplicação, Fernando. Ok, Jota, muito obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta. Em Jundiaí, um menor de 16 anos foi apreendido suspeito por tráfico de drogas na Vila Nambi. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram encontradas aproximadamente 200 porções de drogas, entre crack, cocaína, maconha e lança-perfume, além de dinheiro e aparelhos eletrônicos. Ele foi encaminhado à Fundação Casa. E agora nós vamos à redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques desta quarta-feira com Carolina Guaidas. 2 estelionatários foram presos na zona leste de São Paulo por vender imóveis fantasmas numa falsa imobiliária. Os 2 criminosos e mais outros 2 golpistas que estão foragidos vendiam supostos apartamentos ligados a programas do governo, como Minha Casa Minha Vida. Só no depósito inicial, eles exigiam um valor entre 20 e 30 mil reais. Recibos, documentos e 2 computadores foram apreendidos. Já na Grande São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, 2 traficantes foram presos. Eles mexiam num dos eixos desta carreta quando foram surpreendidos pela polícia. A dupla confessou que tinha droga escondida ali e que a encomenda veio direto da Bolívia. O esconderijo era para despistar os policiais rodoviários. 7 horas e 10 minutos, foi enterrado nesta terça-feira no cemitério municipal de Mairinque o corpo do menino de 3 anos que ficou carbonizado após o incêndio. No momento do acidente, ele estava em casa com o irmão de apenas 11 anos de idade. A família de Riquelve Samuel Tavares da Silva, que é de Alagoas, está na cidade há 7 meses. No velório, o primo da mãe da criança conta que Ana Maria Tavares está empregada há 1 mês em uma empresa de São Roque e deixou o caçula em supervisão dos filhos mais velhos. O menino tem 11 anos e ele saiu para pedir socorro. Ele pediu para socorrer. Mas uma criança de 11 anos não tem noção do igual a gente tem. Os parentes afirmam que a mãe esperava há meses vaga para Riquelve, de 3 anos, em uma escola do bairro. Minha mãe passou meses e meses procurando vaga aí e nada de encontrar. E de tempo que ela vinha querendo arrumar uma vaga para ele, que os outros 3 estudavam, só ele que não estava estudando. E pela idade dele já era para estar na escola. O caso está sendo investigado pela delegacia de Mairinque. Testemunhas que ajudaram a conter o incêndio foram ouvidas nesta terça-feira. A delegada responsável, Simona Risse, aguarda agora os depoimentos do pai e da mãe da vítima para concluir a investigação.
O Conselho Tutelar da cidade também acompanha o caso para amparar os outros 3 filhos menores de idade que vivem com a mãe. De acordo com o conselheiro responsável, ainda não há decisão da guarda das crianças. Só sabemos que no momento do acidente, as 2 crianças estavam sozinhas na casa e que em seguida estavam chegando 2 outros irmãos da escola e a mãe logo em seguida chegou. Nesta terça-feira, a casa onde aconteceu o incêndio continua fechada. O interior da residência ficou destruído, o telhado cedeu. De acordo com testemunhas, o garoto de 3 anos estava no quarto e não conseguiu sair. O fogo começou por volta das 5 horas da tarde de segunda-feira. A suspeita é de que o irmão mais velho brincava com fósforos e o fogo se propagou. Vizinhos ajudaram a conter as chamas. Cheguei subindo na laje, abri a caixa d'água e fui apagando o fogo. Daí, quando eu apaguei o fogo, daí já era tarde demais. Os moradores ficaram revoltados com a demora do Corpo de Bombeiros da cidade, que sem equipamentos precisou do apoio do caminhão de São Roque. Quando chegou já tinha apagado o fogo. Difícil, porque tem que vir da cidade de vizinha, né? Demora muito mais. Ainda mais o horário que era do horário de pico, né? Hora do rush, que é o trânsito que é maior, né? Desde dezembro do ano passado, o Noticidade acompanha a situação dos bombeiros de Mairinque, uma frota sucateada e problemas na comunicação. Pois é, sobre a falta de vagas em creche, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Mairinque disse que o menino era a 7ª criança da lista na espera de uma escola de educação infantil do bairro em que a família mora. E que, como a família está em Mairinque há 3 meses, o menino estaria matriculado após o retorno do recesso escolar. Sobre a demora no atendimento do Corpo de Bombeiros, a assessoria esclareceu que a corporação recebeu a chamada às 4h55 da tarde de segunda-feira e chegou ao local às 5 horas. O incêndio foi controlado às 5h25. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Roque, acionado imediatamente pelos bombeiros de Mairinque, chegou ao local pouco tempo depois, às 5h35, quando as chamas já haviam sido controladas. O assunto agora é política. A Justiça Eleitoral já tem os nomes dos candidatos para as eleições deste ano. Mas será que há 3 meses deste ato de democracia, a população se interessa pelo assunto? Vamos ver. A corrida eleitoral já começou. A votação será em outubro. Mas será que é cedo para escolher em quem votar? Não, ainda está cedo ainda. Eu acho que ainda está muito cedo. Na verdade, eu nem voto, filho. Por que o senhor não vota? Não tem nenhum candidato adequado. Este ano vamos eleger deputados estaduais e federais, senador, governador e presidente. Votar é fácil. O brasileiro já está habituado a usar a urna eletrônica. Basta digitar os números do candidato e a tecla verde confirma. A parte difícil e que exige responsabilidade é a escolha do candidato. Edson já se decepcionou em eleições anteriores, por isso quer votar com consciência. Tem que avaliar bastante, né? Ver o que eles fizeram, o que eles trabalharam até agora, o que eles produziram até agora, o que pode produzir. Alzira leva em conta o passado do candidato e não corre o risco de esquecer o nome. Sempre olha o passado dele, como que ele é, como que ele age. A senhora faz uma listinha, então, de quem não vota mais? Sim, com certeza. A lista tá grande? Muita. Pois é, conhecer o histórico dos candidatos é fundamental. Se a pessoa se prontifica a fazer tanta coisa para se eleger, mas depois quando é eleito, deixa a desejar. Pelos noticiários, pela internet, a gente consegue chegar em alguma coisa. Para abastecer eleitores com informações, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, lançou uma ferramenta com dados de todos os candidatos. Esse acesso é feito pela internet, numa ferramenta chamada Divulga Cand 2014. Precisa ter algum cadastro, usar algum número para poder acessar essas informações? O acesso do eleitor é livre, não precisa de senha, não precisa de autenticação e nem mesmo de um cadastro prévio. Sidney aguarda o começo da propaganda eleitoral para escolher um candidato. O professor aposentado está ciente de que nem sempre as promessas são cumpridas, por isso só vota com consciência. Minha opinião é dosada, eu nunca joguei voto fora e nunca deixei de votar, com 64 anos que eu tenho. Exatamente, muito bom exemplo aí do seu Sidney. Portanto, o candidato que você vai votar, anota todas as informações, anota o que ele falou e lá na frente você volta a cobrar. E nós vamos ver agora o passo a passo para que nós, eleitores, possamos pesquisar sobre os candidatos às eleições deste ano.
Para acessar essa página, o internauta precisa entrar no site www.tse.jus.br, clicar na opção Eleições, em seguida Eleições 2014 e procurar pelo programa Divulga Candi.